Olá pessoal, é... é tempo de coronavírus. É uma teoria da conspiração? É tudo armado? Ou é uma doença aí causada de forma espontânea? Eis a questão. E ela é usada de uma forma proposital, podemos dizer que a coronavírus é uma arma biológica. Se é uma coisa espontânea, ela é tratada apenas simplesmente como uma pandemia, não tendo nenhum caráter político. Para isso, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Vamos falar de história e traçar uma breve linha do tempo sobre a questão sobre as armas biológicas. Primeiramente, a arma biológica é quando, em um contexto, seja com fins de guerra ou políticos, que geralmente uma coisa leva a outra, se lança mão de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, para causar destruição em um público-alvo ou em algum adversário. Isso são armas biológicas. Parecido com as armas nucleares ou alguma arma de efeito radioativo, as armas biológicas elas têm uma finalidade elas têm um alcance muito amplo e são instrumentos de destruição de massa. Não é uma bomba que destrói edifícios, aeroportos. Não, elas matam seres vivos, em especial seres humanos. Então, a arma biológica ela é uma arma silenciosa e poderosíssima. Em outras palavras, as armas biológicas elas podem ser utilizadas como aerosóis, provocando infecção pelo público-alvo que respira este aerosol, né, que é pulverizado ou colocado em contato para que esse público-alvo possa absorver os micro-organismos, causando infecção ou até mesmo a morte. E o que vou falar aqui não é algo novo na história, né? Vamos fazer agora um deslocamento no tempo. Vamos lá no período neolítico. O período neolítico é o chamado período da pedra polida, muito antes da invenção da escrita que a convenção historiográfica leva para 4.000 anos antes de Cristo. O período neolítico ele está em torno de 15.000, 10.000 ou até mais anos antes de Cristo. Neste período verifica-se que vários grupos hominídeos, grupos de humanos, usavam flechas e nas suas flechas, nas pontas das flechas, eles contaminavam com o veneno de certos anfíbios ou de serpentes para matar as tribos rivais, seus adversários. Temos aí algo que pode ser considerado uma arma biológica. Também temos, por volta do século XIII, século XIV, em especial século XIV, depois de Cristo, na chamada Idade Média, podemos ver o seguinte: muitos navios mercantes chegaram ali nas costas de algumas cidades italianas, como Gênova, Veneza, e nestes navios, segundo os historiadores, continha alguns germes, algumas doenças que estes navios trouxeram de outras localidades, talvez ali na cidade de Kafka, que hoje está no país da Ucrânia. Outros apontam que vieram da China, esses navios mercantes, chegando na Europa, contaminou uma boa parte da população europeia, é a chamada peste bubônica ou peste negra, uma poderosa
a bactéria aí, né, uma doença aí que praticamente redefiniu muitos rumos na história, modificou toda a geopolítica europeia da época. No entanto, antes de entrarmos realmente nas histórias das guerras, onde usaram de forma objetiva e proposital armas biológicas, vamos lembrar aqui de uma convenção assinada em 29 de junho de 1972 na cidade de Washington. Neste período, nesta data, foi assinada a convenção que proibia o uso de armas biológicas para diversos contextos, inclusive a guerra. A assinatura deste tratado já deduz que era comum usar vírus e bactérias com fins de guerra e com fins de destruição. Lembrando que a convenção assinada em Washington em 1972 não é a primeira tentativa. Em 1907, há uma convenção de Haia. Nesta convenção, foi acordado entre os países participantes de que era proibido o envenenamento ou a contaminação de armas com venenos, seja de toxinas ou bactérias, para matar o seu adversário. Mas chega ao conhecimento de que durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha utilizou de armas biológicas, de bactérias e vírus, para poder ter algum objetivo. Os alemães invadem, pegam rebanhos de ovelhas na Romênia, contaminam estas ovelhas com bactérias, uma delas o bacilo de anthrax, que é o famoso antraz, e outras bactérias que causavam doenças em animais. Logo depois, exportou tais animais para a Rússia, para a Argentina, provocando a morte de muitos animais, de cavalos, de mulas, de vários rebanhos, tanto na Argentina quanto na Rússia, provando aí como a arma biológica ela é bastante utilizada. Então, em 1925, representantes dos países como Canadá, Bélgica, Inglaterra, União Soviética e alguns outros países ali da Europa se reúnem na cidade de Genebra. Lá, eles tentam entrar em um acordo de proibir, em circunstâncias de guerra, o uso de armas biológicas. Detalhe é que nesta convenção não está presente os Estados Unidos, que vai levantar sérias suspeitas nas guerras e nos eventos políticos que virão a seguir. O bom historiador, ele não se utiliza de certos acordos para falar que o país X não participou das armas, do desenvolvimento de armas biológicas. Muitas vezes nós nos escoramos na ideia, no argumento de que a ONU decidiu, os países que estão participantes da ONU decidiram sobre certa postura. Pessoal, muitas dessas convenções são meramente políticas. Observa-se que muitos países pertencentes a essas convenções vão ser denunciadas como grandes fomentadoras e promovedoras de armas biológicas. Logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1925, teve a Convenção de Genebra, como eu falei, e logo após, no ano de 1932 até 1942, o Japão começa a sua expansão econômica. O Japão vai invadir a China, em especial, vai invadir também Coreia, e nesta guerra travada pelo Japão, o Japão utiliza deliberadamente as armas biológicas. Bacilos, bactérias causadoras da meningite, da varíola e da cólera são espalhadas. Como? Através de fumacê. Lembra do fumacê? Carros
né, pulverizando nas ruas, ou jatos, o avião vinha, né, e pulverizava líquidos, vapores com tais bactérias, contaminando fortemente e matando dezenas e dezenas de chineses. Para você ter uma certa ideia da grandeza e da profundidade dos estudos desse tipo de arma biológica, só o Japão tinha cerca de 120 prédios destinados a estudos e elaboração de tais bactérias. E contava com cerca de 3.000 empregados, técnicos, cientistas que estudavam sobre isso. Temos também que durante a Segunda Guerra Mundial, em uma certa ilha da Escócia, foi destinada exclusivamente para testes de armas biológicas produzidas por países aliados contra o eixo da Alemanha. O temor dos aliados, que envolvia aí a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia, era do avanço alemão. Hitler publicamente falava que não usaria arma biológica, mas numa pesquisa nem muito aprofundada, isso é declarado, está aberto, de que a Alemanha usava de armas biológicas para matar judeus, para matar estrangeiros ou pessoas indesejadas de acordo com a sua ideologia nazista. Infectavam essas pessoas passavam por um laboratório de observação e ali havia estudos de quanto tempo essa doença demorava incubar, evoluir, etc. E também estudos para promover vacinas. Então, a Alemanha utilizou este mecanismo aí com esta finalidade. Os Estados Unidos também fez uso de armas biológicas. Havia, em 1945, 48 em diante, vários sítios em Mississippi, nos Estados Unidos, vários sítios de pesquisas, de centros de pesquisas de armas biológicas. É de conhecimento de que os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, em especial na Guerra da Coreia, os Estados Unidos utilizou de armas biológicas com finalidade de guerra e para também obter vitória. Saindo um pouquinho do século XX e voltando lá para o século XVIII, no ano de 1764, um general inglês, recebendo uma ordem maior do comandante Jeffrey Amherst, um nome meio complicado, para enviar para os Estados Unidos fômides, ou seja, esponjas, roupas, recipientes com micro-organismos da varíola, e ir aos Estados Unidos, América do Norte, e espalhar tal vírus nas tribos que eram hostis à colonização britânica. Então, deixando o século XVIII por aí, vamos voltar de novo, pegar o jatinho do tempo e voltarmos para o século XX. No ano de 1950, que é o auge aí da guerra dos Estados Unidos e Coreia, a China e a Rússia acusam os Estados Unidos de utilizar de armas biológicas contra a Coreia e de enviar a dengue para Cuba, né? E há essa acusação aí. Os Estados Unidos realmente os utilizou, porque foram encontrados centros de pesquisas nisso. Entretanto, em 1970, 2 anos antes do Acordo Geral de Proibição de Armas Biológicas, o presidente Nixon desfez toda a pesquisa em favor das armas biológicas, destruiu os centros de pesquisas e fechou de uma vez por todas esta
a utilização destas armas, da promoção de bactérias como armas biológicas. Então, segundo os dados, apontam que os Estados Unidos encerrou em 1970. Então, como eu disse nesse vídeo, muitas destas convenções de proibição de armas biológicas, elas muitas vezes são apenas uma superfície. Por trás, percebe-se que no interior de cada país, às escondidas ou sem fiscalização, há centros de pesquisas em favor das armas biológicas. Foi o que aconteceu em 1995, que descobriu aí que a Rússia tinha um programa de armas biológicas que empregava mais de 30 mil técnicos. Também, na década de 90, houve uma rusga política aí entre Estados Unidos e Kuwait, e aí o Iraque. Essa guerra entre Estados Unidos e Kuwait também veio à tona que o Iraque também tinha um grande arsenal de armas biológicas. Tudo isso chama atenção para o que chamamos de bioterrorismo. De tempos em tempos, o mundo é assombrado com ondas de pandemias. Vocês vão ver aí no final da década de 70 e 80, alguns animais, pessoas na Rússia foram infectadas, na antiga União Soviética, infectadas de antrax. Então, década de 70 e 80, teve a onda antrax. Claro que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia deram explicações diferentes para tal fenômeno. Uns disseram que foi um vazamento, ou que foi instalações militares, ou foi carne contaminada. Então as explicações são as mais diversas. Temos também, depois, o perigo do ebola. Ebola apareceu aí também na década de 90, 2000, uma doença letal, e causou medo e pânico em muitas pessoas. No século XXI, nós fomos alertados de 3 grandes epidemias, 3 grandes gripes. Vocês vão ver aí a gripe aviária, gripe suína, que mudou de nome, né? O termo técnico tem a influenza, é H1N1, e agora o coronavírus. Todas estas pandemias, elas nos remetem a um outro fator importante, que é o papel da mídia nesse processo. Quando passa aquela onda midiática, é comum a pessoa, o homem, o cidadão comum, achar que já foi passada, que já foi curada. Ninguém fala mais em gripe aviária praticamente, né? Muito pouco se fala de antrax e de outras doenças aí. Mas elas continuam na ativa. A grande mídia, ela tem o hábito de conferir um status, uma proporção maior ou menor. Epidemias que já passaram, entre aspas, entram para o esquecimento público. E as epidemias que estão aparecendo no momento, a mídia costuma fazer aquela sensação que causa pânico. O pânico causado pela mídia é também respaldado em um outro argumento. A mídia tem os grupos grandes de mídia, né? Não é o jornalzinho pequeno, são grupos gigantescos, grandes monopólios da notícia. Eles têm o comportamento de lançar um caráter político ao fenômeno, ao acontecimento, e não apenas um olhar técnico. Lembrando também que a notícia é uma valiosa moeda de troca. Na Convenção de 1972, no acordo de não ter mais armas biológicas, demonstram grandes lacunas, grandes falhas de fiscalização, algumas lacunas na própria redação do texto.
E o que verificou-se que o bioterrorismo é algo que vem sendo praticado e que pode ser praticado. Foi descoberto, como eu falei agora há pouco, sobre a Rússia, sobre o Iraque e talvez em outros países ainda, uma indústria em favor das armas biológicas. Estão respondendo à pergunta inicial: é conspiração ou é espontâneo? Muitas destas perguntas nós não temos hoje. Talvez em um futuro próximo teremos algumas respostas para estas perguntas. Respostas para essas perguntas, se coronavírus, se a gripe aviária foi uma artimanha de política, foi uma estratégia ou foi algo espontâneo, só saberemos no futuro próximo. Ou talvez nunca saberemos, mas o que é concreto, é que a utilização de armas biológicas com fins econômicos, fins de obter vitórias em guerra, não é conspiração. A utilização de armas biológicas foi amplamente utilizado por países de lado direito, de lado esquerda, né, os países aliados aí contra o eixo, que eram os países aliados à Alemanha, Rússia, Estados Unidos, todos fizeram uso em larga escala das armas biológicas. Não há nenhuma garantia de que não se usa mais. Haja vista que mesmo depois dos tantos acordos de não ter uso de armas biológicas, foram encontradas nesses países citados que ainda fazem desenvolvimento. Então, ficamos por aqui. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.